Capítulo 281. Um nível mais alto. Liu Y lançou um olhar zangado. As pessoas diziam que seios grandes significavam pouca inteligência, mas olhando para a irmã era o contrário, corpo cheio mas sem esperteza. Cof, cof, este papel mal pode ser usado, mas ainda é muito áspero e duro. S. Fong tossiu de leve e sorriu. O papel seco tinha superfície irregular, mais grosso que o normal, sem suavidade, parecido ao de aquarela. Ter papel já é sorte, a aspereza não importa. Liu Ymmng suspirou. De manhã cedo, os espectadores da transmissão conversavam sem parar. Então é assim que se faz papel, não parece difícil. Tenho árvores pequenas no quintal, vou tirar casca e tentar. Na verdade, fazer papel não precisa sempre de casca, o método de S. Fong serve para papel Xuan, de qualidade superior. Isso sim é sobrevivência real, nunca vi alguém fazer papel no mato. Talvez eu teste outro material, quem sabe consiga um papel melhor. Pensou S. Fong. Apresse-se e tome café, depois continuamos. Van instou suavemente, o café já pronto, nesse clima esfriaria rápido. Certo. S. Fong assentiu, esperando o papel secar. Na panela de barro havia polpa suficiente para muitas folhas, bastante para os 4 por um tempo. Ai! Liu Ymmng sugou um macarrão, murmurando, S. Fong, depois continuamos o papel ou vamos caçar? Primeiro caçar, as folhas úmidas precisam secar, à noite seguimos. Respondeu S. Fong mastigando. MHM. Liu Ymmng assentiu, bebeu caldo, rosto satisfeito. O café levou mais de meia hora, depois Liu Tu limpou a louça. Van levou cesta de bambu com suprimentos. Mais de 10 minutos depois, saíram com cestas e arcos. Liu Tu fechou a cerca de espinhos. Vamos, já não é cedo. S. Fong segurou a mão de Van e foi à frente. Já eram 9 da manhã, precisavam apressar-se para voltar antes da noite. Os 4 seguiram para a floresta de eucalipto, após meia hora atravessaram e foram mais fundo. Van ancorou e perguntou, S. Fong, quantas cabras caçaremos desta vez? Se tudo correr bem, 3. Respondeu S. Fong. 3? Como levaremos? Liu Ymmng surpresa. Ela e a irmã só podiam levar uma, S. Fong outra, a última van? S. Fong olhou em volta e disse, sem problema, vocês 3 levam uma, o resto eu. Está brincando? 2 só você. Liu Ymmng atonita. Uma cabra já pesava quase 200 quilos, 2 eram quase 400, nem halterofilistas. Ainda é cedo, difícil é caçar 3 cabras. S. Fong sorriu. Após 8 dias de poção, seu corpo podia levantar quase 400 quilos. Verdade. Liu Tu assentiu, não era fácil caçar 3 cabras. Ali é o local de descanso delas, adequado, sem mudança não sairão. Explicou S. Fong. Continuaram, após mais de 2 horas chegaram a um penhasco diante da mata. Esperem aqui, vou ver. Disse S. Fong. Tenha cuidado. Avisou Van. Sei. S. Fong assentiu, ocultou a aura e entrou na mata com um arco. Minutos depois, viu o rebanho no penhasco, às vezes lambendo as rochas. Ótimo, hoje será grande colheita. Murmurou feliz e voltou em silêncio. S. Fong voltou. Viu Liu Tu. E então? As cabras ainda lá? Perguntou Liu Ymmng ansiosa. Sim, andemos leves para lá. Sorrindo, S. Fong guiou. MHM. As 3 assentiram e seguiram. Van apertou o arco, nervosa, hoje era prova de tiro após dias de prática. Mana, depois verá como acerto a cabra. Disse confiante Liu Ymmng. Ela aprenderá muito com S. Fong, desta vez estava segura. A sorte não estará sempre com você. Respondeu calma Liu Tu, não confiava tanto.
Não me subestime. Liu YMNG fez beiço, muito melhor que antes. Espere e verá. Disse Liu Y Tu erguendo a sobrancelha. Capítulo 282. As garotas sortudas em linha. Na floresta, um galho seco quebrou sob o pé. Sofong levava o arco composto de chifre de cabra, avançando leve até o penhasco. Fez gesto atrás, pedindo o silêncio. As três calaram, mal respirando, esticando o pescoço para olhar. As cabras estão no meio do penhasco. Sofong escondeu a aura e sussurrou: atirarei primeiro, garantirei a caça de hoje, o resto é com vocês. Milímetro HM. As três assentiram como pintinhos, prontas com arcos. Liu Y Tu mordeu o lábio, apertando a faca, esperando ajudar. Vamos. Sofong falou baixo, tirou flecha de fibra tipo 973, colocou no arco e saiu. Levava tubo de bambu com 3 flechas, pronto para perfurar cabras. Fora da mata, ergueu o arco, puxou a corda, mirou uma cabra e soltou. Voxos. Bé. Olhem para mim. Liu Y gritou, lembrando lições. Nervosa, viu cabras fugir, puxou flecha de bambu, imitou forma, escolheu uma cabra, ajustou com o olhar. Mas alvo em movimento era difícil. Voxos. 2 meninas dispararam juntas, flechas na mesma cabra. Clac. Ah, errei. Liu Y exclamou, envergonhada. Bé. Então, drama ocorreu, a cabra escorregou, caiu. Liu Y Tu mexeu os lábios, calada. Isso conta como nosso tiro. N. Kabukis. Liu Y perguntou tímida. Milímetro, talvez. Van ancorou. A audiência riu, comentários surgiram. O que? Isso funciona. Ah, 2 garotas sortudas, não voltaram vazias. Tal sorte, pegar cabras assim. Habilidade falta, sorte cobre. 2 cabras, não ruim. Sofong riu, vendo o rebanho fugir. As 3 correram ver cabra caída. Essa cabra é pequena. Liu Y olhou, corpo metade do primeiro troféu, só meio metro. Liu Y Tu bateu o ombro dela, admito, sua sorte é grande. O que? Isso também é parte da minha habilidade. Liu Y gritou, vermelha. Sim, certo. Van assentiu. Caçar já é bom. Sofong sorriu, sabia que faltava treino. Liu Y pôs mãos na cintura, sim, já basta. Bem, vou buscar flechas. Sofong olhou 2 flechas na rocha. Cuidado. Van alertou. Eu sei. Respondeu, deixou cesta e aljava, subiu. Após mais de 10 minutos, pegou as 2 flechas, prendeu na cintura. As 3 olhavam ansiosas. Esperem, vou subir mais. Disse, faltavam 5 ou 6 metros. Você, cuidado. Van pediu. Sim. Sofong respondeu, escolheu o caminho fácil e subiu. Após 7 ou 8 minutos, chegou no topo. Viu montanhas e florestas, o penhasco era só base de um pico. Observou cabras ao longe, olhando. Esse cheiro, será? Cheirou fedor fraco. As cabras estão aqui. Sofong, não ande, deixou arco e faca. Van gritou. Ele havia deixado armas embaixo. Não se preocupem, não vou longe, movam cabras, ao descer partimos. Sofong gritou. Então cuidado, esperamos, se meia hora não voltar, buscamos. Van gritou, preocupada. Certo. Sofong respondeu, e seguiu no penhasco. Capítulo 283, uma descoberta inesperada. Ao longe, a cabra montesa observava com cautela, recuando lentamente para o bosque. Esse cheiro! Sufeng franziu a testa, farejou o ar e caminhou para o norte, evitando o rebanho. Após mais de 10 minutos, parou, o fedor era evidente.
Incrível encontrar durião aqui. Sorriu levemente, inspirou de novo e seguiu o rastro mais forte. Logo estava sob uma grande árvore de durião de 7 ou 8 metros, com 2 frutos do tamanho de bolas de basquete. Antes, no penhasco, já havia sentido o cheiro, suspeitava, agora seus sentidos aprimorados foram úteis. O durião é tropical, precisa de temperaturas médias acima de 22 graus, sem geadas. A ilha Uinuiak tem clima quente, calor na primavera, verão e outono, adequada para o durião. Olhando os frutos, murmurou, será que Van gosta de durião? Nenhum deles havia provado, pois 1 quilo custava mais de 10 ou 20 moedas, os importados ainda mais, não podiam pagar, apenas cheiravam nas bancas. O odor é forte, mas não tão podre. Murmurou, olhando ao redor. Sob a árvore, muitos frutos caídos estavam podres, cheios de formigas e insetos. Estes não podem ser comidos, que pena. Chutou um estragado. Então se agachou, abriu a polpa com a flecha, retirou as sementes e logo juntou um monte. As sementes e cascas de durião podem ser cozidas em sopa, nutritivas, método descoberto por amantes da comida. Isto deve bastar. Murmurou, erguendo os olhos para os 2 frutos dourados. Eram enormes, caudas rachadas, maduros. Subiu, colheu-os com cuidado e desceu com os pesados frutos espinhosos. As cascas afrouxadas, prontas para se abrir. Amarrados com cipós, embrulhou as sementes em folhas grandes, formou um pacote enorme como um tamal gigante. Hora de voltar. Pensou, as garotas deviam estar ansiosas. O durião amadurece uma vez por ano, a próxima seria no ano seguinte. Sem demorar, carregou os frutos pelo caminho do penhasco. No trajeto, viu muitos cogumelos do norte, mas sem tempo, desistiu. Por que Sufeng ainda não voltou? Van assentou-se numa pedra, ergueu a cabeça e viu sua figura. Logo. Liu Tu murmurou. Atrás dela, 2 cabras presas, uma grande e outra pequena, com um tronco pronto para carregá-las. Também sentia curiosidade pelo motivo da demora. Muito perigoso, vamos esperar mais. Van disse firme. Sozinha, talvez tivesse subido, mas com as irmãs ali, pensava na segurança. Está bem. Liu Men suspirou, sentou-se, queixo nos joelhos, olhando o penhasco. Vocês estão bem? A voz de Sufeng soou de cima. Estamos bem, e você? Os olhos de Van brilharam ao vê-lo. Também estou bem. Respondeu na borda. Desça rápido. Ela apressou. Certo. Ele pendurou o pacote e desceu com cuidado. Liu Tu olhou a jovem, momentos atrás preocupada, agora sorria ao vê-lo. Liu Men estreitou os olhos curiosa. O que ele carrega? Um fardo verde. Van chutou, só via 3 volumes verdes. Parece durião, sinto o cheiro. Liu Tu farejou, o aroma se intensificava. Ah! Durião! Van exclamou. Antes, quando sua família comprava durião, nunca comia, sempre evitava o cheiro. Após mais de 10 minutos, Sufeng chegou ao chão, as 3 se aproximaram. Você se feriu? Van pegou sua mão. Não, vejam o que encontrei. Sorriu, baixando o fardo. Esta ilha até tem durião. Liu Tu surpresa. Hoje à noite teremos banquete. Ele sorriu. O durião é chamado rei das frutas, embora tenha cheiro forte, é muito nutritivo, fortalece o corpo, dá energia e vitalidade. Seu calor promove circulação, dissipa frio e alivia cólicas menstruais, especialmente útil para mulheres. Capítulo 284 A Batalha de 300 Assaltos. Como poderia ser bom se cheira tão mal? Murmurou Liu Mng tapando o nariz. Liu Tu olhou irritada. Nunca provaste, como sabes que é ruim? Eu não quero, só o cheiro já me enoja. Liu Mng acenou a mão.
Então por que gostas tanto de tofu fermentado? Liu Y Tu repreendeu, lembrando que a irmã nunca passava sem comprar. O tofu fermentado é diferente, é delicioso. Liu Yimng apertou os lábios, saliva surgindo. Mas desde a tragédia, nunca mais comeu. Cof, cof, precisamos voltar, ou escurecerá antes do acampamento, tossiu S. Fong. Ele não podia julgar o durião, nunca o havia provado. Então vamos depressa, instou Liu Yimng S. Fong. Deixa que nós três levamos a cabra grande, tu levas a pequena, sugeriu Liu Y Tu. Não precisa, será muito lento, respondeu ele. A cabra pesava menos de 200 din, nada para ele. Guardou o durião e as sementes na cesta, ergueu a cabra grande ao ombro e a ajustou. Van ficou boquiaberta, murmurando. Bom á! As irmãs atravessaram um pau nas patas do veado pequeno, cada uma levantou um lado, erguendo-o do chão. Pesava só 100 din, não muito. Van levava a cesta com durião e sementes, arco e faca na mão, seguindo atrás. Os 4 partiram, as 3 garotas ficando para trás. Como pode andar rápido com uma cabra? Perguntou Liu Y Tu, trocando o pau de ombro. É sempre assim quando caça com ele, ofegou Liu Yimng, mudando de ombro. Irmã Tu, deixa-me carregar um pouco, ofereceu Van. Não, o durião já é pesado, recusou Liu Y Tu, sem deixar a jovem de 16 anos sofrer. Sou forte. Van dobrou o braço. S. Fong parou, baixou a cabra e disse. Descansemos um pouco e seguimos. Certo, suspiraram as irmãs, deixando a cabra e sentando. Bebam água. Van pôs a cesta no chão, tirando um tubo de bambu. Glug glug. S. Fong bebeu fundo, garganta aliviada. Que refrescante. Liu Yimng bebeu ansiosa. Ainda bem que é quase inverno, senão estaríamos ensopados, brincou Liu Y Tu. Descansar um pouco e partir, vai chover à noite. S. Fong olhou o céu, nuvens e vento mudando. Ah! Vai chover, surpreendeu-se Van, olhando o céu azul. S. Fong, sabes ler o céu? Perguntou Liu Y Tu. O velho Wang apareceu de novo. Van duvidou. Desde quando ele sabia? Liu Yimng levantou-se rápido, sacudindo a saia. Vamos já, o papel está a secar, temia que a chuva o estragasse. Conseguem aguentar? Perguntou S. Fong suavemente. Sem problema, disse Liu Y Tu, erguendo a cabra de novo. Se cansarem, falem, ajustou ele a carga. Entendido, respondeu ela. Bum! Após 2 horas, o céu escureceu, nuvens negras, trovões, sinal de tempestade. Vai chover, disse S. Fong, rosto sombrio. No acampamento, o papel secava e a cabana de barro podia desmanchar. Neste ritmo, mais meia hora até voltar, disse, já no eucaliptal, ainda meia hora. As nuvens acumulavam-se, a chuva era iminente. Dê-me a cabra, disse, tomando o pau das irmãs. Puxou-o e marchou rápido. Isto. Estavam confusas. Rápido, a chuva vem, suspirou Van, correndo. Liu Y Tu pegou outro durião e correu. Sério, sorriu amargamente Van, correndo também. A chuva caiu forte. S. Fong está cada vez mais forte, levando tanto e ainda firme. À frente, suspeito que conduzes, e tenho provas. Acabei de ver a previsão, será uma grande tempestade, muitos serão eliminados. Capítulo 285, Sem calças para vestir. Na ilha Uinuit, nuvens escuras cobriam o céu, trovões rugiam e relâmpagos rasgavam o ar. Oh! Liu Yimong ofegou, abriu o portão de espinhos e disse rouca, finalmente voltamos. Ela se afastou rápido, deixando só Fong e as 3 entrarem. Desde que acolheu as irmãs Liu e as cabras, só Fong apressou o passo, com as 3 correndo devagar, mas conseguiram voltar antes da chuva. Preciso recolher o papel. Liu Yimong gritou. Correu até o varal,
juntou a rede de bambu e as folhas e levou tudo para dentro. Descanse depois, precisamos cobrir a sala primeiro. Sofong murmurou, esticando os ombros doloridos, e foi ao galpão. Deixe-me ajudar. As irmãs Ivan arregaçaram as mangas para segui-lo. Tragam pedras e capim seco. Sofong assentiu. Está bem. Responderam e correram. Sofong subiu na escada, colocou folhas de bananeira sobre o teto de barro. Sofong, aqui está o capim seco. Liu Ytu chegou correndo, entregando a ele. Bom. Ele espalhou, acrescentou bordas largas, formando beirais para proteger a parede. Aqui tem pedras. Liu Ypsilon e Van trouxeram. Ele colocou em cima para o vento não levar. Após mais de 20 minutos, terminaram um abrigo simples contra a chuva. Devemos levar também a panela de barro. Sofong disse sério, carregando-a para o alpendre. E as peles de coelho. Van lembrou, correu e tirou 7 peles da cerca. Bum! Creche! Na noite, um trovão sacudiu o céu, um raio rasgou as nuvens e a chuva caiu torrencial, cobrindo a ilha e o mar. Quase tarde demais. Van suspirou. Os 4 estavam sob o alpendre olhando a chuva. Isso não vai parar logo. Sofong murmurou. O céu estava escuro demais. Na sala de observação, a imagem mostrava seu abrigo. A previsão diz que a chuva forte durará dias. Amin leu os papéis. Muitos concorrentes serão eliminados. Nugutin Inuit suspirou, afastando um fio de cabelo da testa. Não se importava com os outros, só com Sofong, pois só eles eram interessantes. É inevitável, depois da chuva virá a neve. Vuon Lao respondeu calmamente. Ele estudou o clima, do outono ao inverno sempre chovia e depois nevava. Essa chuva é forte, hoje à noite a temperatura cairá rápido. Amin murmurou, suando pelos concorrentes. A chuva fria trazia doença, fora era difícil curar, um erro significava eliminação. O grupo de Sofong ainda não tem calças de inverno. Nugutin Inuit se preocupou. A boca de Vuon Lao contraiu, pensando que outros nem roupa tinham, enquanto Sofong tinha couro e pano. Parece que hoje Sofong fez papel. Amin observou. A vida deles melhora dia após dia. Vuon Lao balançou a cabeça. Sim, com tanta carne guardada, não passarão fome neste inverno. Amin suspirou. No abrigo, jarros de barro cheios de comida, carne pendurada no fogão, hoje caçaram 2 cabras, suficiente para comer 3 vezes ao dia todo o inverno. Vuon Lao ficou tenso, fingindo não ouvir. Sofong, vai abater a cabra. Liu Ypsilon perguntou, esfregando os braços, sentindo mais frio. Ele agachou-se no portão, tirou o machado da cesta e começou a cortar habilmente. Eu vou ajudar. Liu Ypsilon vestiu um casaco com capuz, agachou-se para ajudar. Logo trouxe jarros para guardar a carne. Van, cozinhe sopa de gengibre selvagem, esta noite fará frio, bebamos primeiro para aquecer. Sofong chamou para dentro. A temperatura caiu tão rápido. Liu Ypsilon ofegou quando o vento entrou pelo pescoço, fazendo-a tremer. O inverno chegou. Sofong suspirou, preocupado pela falta de calças de inverno. Mais de 10 minutos depois. Rápido, bebam a sopa de gengibre quente para aquecer o corpo. Van trouxe a panela e 3 tigelas. Sofong largou o machado, lavou o sangue na chuva e recebeu a tigela dela. Cuidado, está quente. Van advertiu suavemente, inclinando a panela para servi-lo. Capítulo 286, Rasga no primeiro uso. Ho! Liu Ypsilon soprou o vapor quente, bebeu um gole da sopa de gengibre selvagem e disse satisfeita, sinto meu corpo muito mais aquecido. Beba mais um pouco, pode resistir ao frio. Sofong disse suavemente, erguendo a tigela de barro com sopa quente. O gengibre selvagem contém um óleo picante, uma essência escorregadia.
Seu aroma promove a circulação sanguínea, então depois de beber, o corpo inteiro aquece, com efeito preventivo e curativo contra resfriados. Certo. As irmãs Liu assentiram, terminando suas tigelas. Van, você também beba. So Fong disse gentilmente. Sim. Van respondeu baixinho, servindo sopa aos 3 antes de beber a dela. Depois, os 3 devolveram as tigelas, e continuaram com os bodes, pois o clima esfriava, queriam terminar cedo para jantar. So Fong, isto pode comer. Liu Yimon segurou um intestino e perguntou. Sim, limpe por dentro, pode usar para linguiça. So Fong respondeu. Após quase 1 hora, terminaram os 2 bodes, o chão diante do abrigo cheio de sangue, lavado pela chuva. Mais 2 peles. Liu Yimon levou-as, enxagou na chuva para limpar o sangue. Coloque no caldeirão de molho. So Fong levou a carne para dentro. Certo. Liu Yimon respondeu alegre, achou um caldeirão e colocou as peles. Ela jogou cinzas no jarro, foi buscar água até encher. Finalmente podemos jantar. Liu Yimon disse feliz, ajudando a preparar a mesa. A jovem acendeu o fogo, preparou o caldo. A panela de ferro fervia com gengibre, cogumelos e algas. Certo. Liu Yimon respondeu, pegando carne com os hashis. O sabor ainda é delicioso. So Fong sorriu enquanto mastigava. Van comeu grandes pedaços, murmurando, hoje cortamos muita carne de bode, coma mais, se não der, cortamos mais. Nugo nugo. Liu Yimon assentiu enquanto mastigava. Coma devagar, ninguém vai pegar de você. Liu Yimon repreendeu, pois sua irmã comia rápido demais. Liu Yimon engoliu, pegou outro pedaço e disse triste, estou com fome. Os 4 comeram quase 1 hora até acabar a panela, toda a carne comida, restava apenas caldo. Depois de comer devemos trabalhar. So Fong levantou, se espreguiçou, pois estar cheio da preguiça. Foi às prateleiras de bambu, pegou folhas secas feitas por Liu Yimon. Descolou-as, empilhou em montes. Bem. So Fong sorriu, saiu, mexeu a tina de polpa. Deixe-me ajudar. Liu Yimon agachou ao lado. Esperou a polpa assentar, ergueu a moldura, agitou, depois pressionou com bambu. Não parece difícil, deixe-me tentar. Liu Yimon disse animada. Imitou, mergulhou, agitou, ergueu, pressionou. Tocou com os dedos, achou fino, murmurou, parece muito fino, vai rasgar no primeiro uso. Enxague de novo. So Fong tossiu, imaginando, depois sacudiu a cabeça. He. Liu Yimon sorriu tímida, raspou o papel, devolveu a água. So Fong, o papel pronto me dê para secar. Liu Yimon secou as mãos e saiu. Certo. So Fong entregou a moldura, trabalhou outra. Assim está bom? Liu Yimon mostrou uma folha. Sim, desta vez funciona. So Fong assentiu. Ótimo. Liu Yimon continuou. Liu Yimon secava papéis úmidos junto ao fogo, virando-os. Secar era mais lento que fazer, logo mais de 10 molduras cheias de folhas úmidas, enquanto a primeira apenas seca. So Fong, vá fazer outra coisa, deixe o papel comigo. Liu Yimon bateu no peito. A chuva impede muitas coisas. So Fong suspirou, ouvindo o aguaceiro. A tempestade interrompeu muitos planos, como construir um viveiro ou fazer calças de pele, deviam esperar. Não sei quantos dias mais. Liu Yimon suspirou, virando uma moldura, tocando a folha seca. Esta noite dormiremos com mais feno seco. So Fong disse em voz grave, enquanto o vento frio entrava sem parar. Capítulo 287 Pensamentos equivocados. Dentro do acampamento de So Fong, ele trabalhava em um casaco de pele, quase pronto.
Liu Ytu retirou os papéis secos da parede perto da lareira e entregou a rede de bambu à irmã para continuar fazendo o papel. Sofong olhou para as duas camas grandes. Com o frio desta noite seria difícil dormir. Van cortou o fio com uma faca militar, sacudiu o casaco e sorriu. Sofong, o casaco está pronto, experimente. Certo. Sofong pegou o casaco, tirou a camisa de tecido, mostrando seu corpo forte com abdômen definido. Liu Ytu corou, colocou mais lenha no fogo e pensou, Sofong parece mais forte, seus músculos mais visíveis. Sofong, você parece mais forte do que antes. Van cutucou seu abdômen, antes não percebia, agora era claro. Mesmo? Sofong riu e vestiu rápido o casaco, pois o vento frio soprava. O casaco era como uma jaqueta curta até os quadris, com camadas na frente, parecido com um anfu. Duas cordas na frente podiam ser amarradas ao lado para ajustá-lo, caso seu corpo crescesse mais. As mangas eram de linho em duas camadas, não tão quentes quanto a pele, mas suficientes contra o vento. Serve bem? Perguntou Van, ajustando o casaco, rosto radiante. Serve. Sofong moveu os braços, era macio e confortável. Seu corpo aqueceu rápido, muito melhor que o tecido, mas as pernas ainda estavam frias. Bom, só faltam calças e sapatos. Van sorriu. As calças devem esperar a chuva parar, pensarei em algo. Sofong acariciou a cabeça dela. Corada, ela sussurrou, então farei os sapatos. Certo. Ele assentiu e começou a preparar o durião. Todo o abrigo se encheu de seu cheiro, por isso Liu Ytu ficou no portão fazendo papel. Sofong sentou-se com um durião, abriu a casca grossa com uma faca. Van olhou, a garganta se moveu, cheia de expectativa. Que sabor terá o rei das frutas? Sofong dividiu em 4, cada parte com pedaços dourados. Lave as mãos e coma. Sorriu, Van o encarava. Certo. Ela corou, largou o que fazia e levou Liu Ytu para lavar as mãos. Mon, lave as mãos e coma durião. Sofong chamou. Deveria tentar, talvez cheire mal, mas seja bom. Ele riu. Não, não quero. Liu Ytu negou, pensando em sua sopa. Tudo bem. Ele deu de ombros, colocou a polpa em uma tigela. Macio e tenro. Van voltou, apertou um pedaço, cheirou. Franziu a testa e murmurou, amarelo, macio e tenro. É. Sofong contraiu os lábios, soava ambíguo. Mas os olhos dela brilharam, pois o durião era doce e perfumado, melhor que os de mercado. Vou provar. Ela assentiu, mordeu um pequeno pedaço, mastigou devagar, o sabor se espalhou. Nada mal. Deu uma mordida grande, olhos brilhantes, rosto radiante, amou. Sofong também provou e comentou, realmente bom, doce no início, nada como dizem. Liu Ytu ficou na porta, olhando, em dúvida. Comer ou não? Devo tentar. Hesitou, depois negou, pensando, não, é fedido, não pode ser bom. Sofong se aproximou, ofereceu-lhe um pedaço. Prove, é muito bom. Não, não quero. Ela cobriu a boca, negou. É bom? Ela hesitou, a curiosidade venceu, aceitou. Prove e saberá. Ele sorriu. Liu Ytu franziu a testa, levou à boca, o cheiro forte. Muito fedido. Tapou o nariz, mordeu um pouco. Seu rosto mudou, depois brilhou, deu uma grande mordida. Irmã, guarde um para mim. Gritou e correu para dentro. Ninguém resiste à lei da fragrância. Sofong riu. Muito perfumado. Capítulo 288. Fabricar sapatos. Isso foi antes, agora vou comer. Liu Ytu disse inocente, pegou o último pedaço de durião da tigela de barro e sem hesitar colocou na boca para saborear. Ainda tem mais um durião. Sofong riu, levantou-se, cortou a videira, abriu a casca e revelou a polpa dourada.
Este também parece bem cheio. Liu Y sussurrou. Sofong retirou a polpa e a colocou na tigela. Em um instante 3 mãos delicadas alcançaram e o durião ficou pela metade. Este também está muito doce. Os olhos de Liu Y brilhavam, ela comia com vontade. Sua aparência era o exemplo perfeito de fragrância irresistível. Van encheu a boca e murmurou, Sofong, coma também. Está bem. Sofong pressionou os lábios. Realmente o gosto do rei das frutas não era ruim. Liu Y chupou o dedo, olhou o último pedaço e disse, Van, coma você. Irmã Mon, coma você. Van lambeu os lábios e inclinou a cabeça. Eu passo, já comi muito. Liu Y acenou com a mão e levantou-se. Vou continuar fazendo o papel. Sofong. Van inclinou a cabeça para ele. Sofong sorriu, pegou o último pedaço e o colocou diretamente na boca da garota, dizendo suavemente, coma, pode aliviar sua cólica. Chato. Van ancorou, olhou para ele com raiva, como podia dizer isso tão facilmente? A sala se encheu de comentários. Comer durião alivia a cólica. Deixa pra lá, em alguns dias minha tia virá, vou servir durião. Parece que devo comer durião também, pela felicidade da minha irmã. Minha casa tem um pomar de durião, posso dar felicidade à sua irmã. Isto é como um ônibus escolar, quero descer. Ah! A garota comeu o último pedaço, a tigela agora tinha mais de 1 dúzia de sementes, seu ganho. Lave, amanhã faremos sopa. Van disse baixo, pegou cascas e sementes e foi ao banheiro. Durião pode ser usado em sopa? Liu Y ficou surpresa. Claro, a senhoria fez antes. Sofong riu, lembrando quando pagou o aluguel, viu-a cozinhando sopa com cascas e sementes. Quero saber como é o sabor. Liu Y disse curiosa. Depois de lavar, a garota colocou sementes e cascas na prateleira de madeira para amanhã. Voltou à cadeira de madeira, continuou trabalhando a pele de coelho, às vezes mordendo os lábios, ainda saboreando o durião. Milímetro. Van assentiu, realmente estava cheia. Não se deve comer muito durião de uma vez, causa calor. Sofong explicou, o durião é quente, comer demais faz mal, entendi. Van fez bico, sua fantasia de saciedade se quebrou. Olhou para a pele de coelho e perguntou, Sofong, o que usar para a sola de sapato? Para a sola, use ripas de bambu, resistentes e duráveis. Sofong já tinha planejado, dividiu o bambu em ripas da largura de um dedo, o trabalho levou mais de meia hora. Depois cortou em pedaços de 10 centímetros, usou casca de hibisco para tecer como esteiras, juntando as ripas. Após mais meia hora, a primeira sola estava pronta, durável e flexível. Sofong, suas mãos são habilidosas. Liu Y admirou, nunca pensou que ripas de bambu pudessem virar sola, se fosse ela, faria tamancos. Deixe-me ajudar você. Liu Y disse suavemente, virou o papel secando e ajudou com o bambu. Esta sola é boa. Van elogiou, usou resina, fixou a pele de coelho, perfurou 6 buracos com carvão afiado e costurou com fio de cânhamo, criando uma camada protetora. Sofong, levante o pé e experimente. Van disse. Faça primeiro os seus, não tenho pressa. Sofong acenou. Já tenho sapatos. Van apontou para suas botas impermeáveis. Então guarde-os. Sofong disse. Não precisa, não tenho pressa. Liu Y acenou e recusou. Bem, está bem. Finalmente tirou suas sandálias de palha. Van organizou a pele de coelho, desenhou marcas com carvão. Ela disse, hoje à noite devemos terminar um par. Depois costurou seguindo as marcas. Na boca do sapato, fez mais buracos, passou fio de cânhamo como elástico, para apertar e evitar que caísse. Pronto, quando a resina secar, poderá usá-los. Van disse baixo, colocando os sapatos prontos na prateleira.
Um sapato levou quase 1 hora, um par precisou de mais de 2. Capítulo 289. O jeito das garotas. Está frio lá fora, deixe o resto do papel para amanhã. Liu Ypsilon esfregou os braços e entrou no abrigo, depois fechou a porta de madeira. Foi até a lareira da parede e colocou as folhas úmidas para secar. Vou cozinhar sopa de ervas silvestres, para aquecer o estômago de vocês. Sofon temia que pegassem resfriado, então decidiu preparar outra refeição para fortalecê-las. Então vou fazer as solas dos sapatos. Liu Ypsilon disse animada. Sentou-se no lugar de Sofon, segurando o bambu entalhado para estudar. Eu vou te ensinar. Sofon deixou a panela de ferro e a guiou com as mãos. Já sei. Liu Ypsilon assentiu rápido e acenou a mão para mostrar que não havia problema. Sofon sorriu e levou a panela à lareira para trabalhar. Que cheiro bom! Van largou a pele de coelho, levantou-se para pegar tigelas de barro da prateleira e começou a servir sopa. Bebam enquanto está quente, fria não ficará boa. Sofon apressou. Falta só uma peça de bambu, já vai estar pronto. Liu Ypsilon respondeu, dedos desajeitados amarrando casca para fixar a última peça. Sopa de ervas tão fresca. Liu Ypsilon ergueu a tigela e bebeu um gole. Depois de comer otote, isso equilibrava bem o estômago. O corpo está mais quente. Liu Ypsilon suspirou. Bum! Terminem e tomem banho, durmam cedo hoje. Sofon murmurou, enquanto o trovão rugia e a chuva caía mais forte. Irmã, vamos tomar banho juntas para esquentar. Liu Ypsilon sugeriu. Não, muito apertado. Liu Ypsilon recusou, sempre que se banhavam juntas a água não era suficiente. Não me chame. Liu Ypsilon não se moveu. Então com quem? Van já está no banho, quer com Sofon. Liu Ypsilon olhou furtiva, imagens vagas encheram sua mente. Corou, bateu a testa para afastar os pensamentos. Cof, cof. Sofon tossiu de repente, quase cuspindo a comida. A boca de Liu Ypsilon tremeu, dedos apertados, resistindo à vontade de bater na irmã. Após mais de 10 minutos, as garotas terminaram o banho, no fim as irmãs entraram juntas. Durmam, já está tarde. Sofon disse à menina com a toalha. Espere, o segundo sapato está quase pronto. Van negou, costurando metade do sapato de couro. Mais de 10 minutos depois, as irmãs saíram, Sofon entrou com a toalha para se banhar. Pronto, não está ruim. Van largou a agulha de madeira, o segundo sapato de pele de coelho estava feito. O resto amanhã podemos terminar. Liu Ypsilon murmurou. É hora de dormir. Sofon saiu enxugando o rosto. Entendido. As três responderam juntas e subiram na cama. Entraram nos sacos de dormir, as irmãs puxaram o cobertor sobre as cabeças. Sofon fechou a janela, abriu a porta de madeira e o vento frio com chuva entrou. Estremeceu, olhou o pátio e murmurou, a temperatura caiu tão rápido. Van levantou a cabeça, Sofon, ainda acordado. Ele fechou a porta, secou o rosto molhado, colocou lenha no fogo e cobriu as irmãs com feno. Obrigada. Liu Ypsilon sussurrou. Assim que se deitou, a garota se aproximou, abraçando com braços e pernas como um polvo. Não está frio. Van negou, achou uma posição confortável e fechou os olhos. Sofon assegurou, olhos abertos olhando o teto, sem sono, ainda frio, como ela não sentia. Felizmente, tinha feito um simples aquecedor no chão, senão estaria mais frio. Bum! Do lado de fora, trovões ressoavam, deixando inquieto. Ainda acordada. Sofon murmurou, sabia que ela não dormia, já que o dedo dela desenhava círculos em seu peito. Um pouco inquieta, não consigo dormir. Liu Ypsilon reclamou. Tempestades deixam inquieto. Liu Ypsilon abriu os olhos, o trovão soava a cada poucos minutos.
Vamos contar ovelhas? Dizem que ajuda. Van An sugeriu. Vamos tentar. Liu Y Mon respondeu e começou. 1 carneiro assado, 2 carneiros assados, 3. Mais de 10 minutos depois. 325 carneiros assados. Liu Y Mon lambeu os lábios secos e perguntou: isto funciona mesmo? Minha garganta queima. Parece inútil. Van riu sem jeito. Ela também contou, mas não dormiu, apenas ficou com sede. Vou preparar água com mel para vocês. Só Fong balançou a cabeça. Por que carneiros assados? Saiu do saco, calçou os sapatos, foi à lareira, colocou água na panela, pôs lenha até que o fogo ardesse forte. As irmãs levantaram a cabeça, o olharam ocupado, um pouco envergonhadas, mas o cobertor era quente demais. Capítulo 290. Adoecer. A lareira ardia intensamente, a lenha estalava e faíscas saltavam. Só Fong colocou 2 troncos, levou a panela de ferro à mesa, despejou água fervida no jarro de barro e a deixou morna. Pegou o mel da prateleira, colocou 2 colheres e mexeu até dissolver. Serviu 4 tigelas, levou 2 à cama grande e disse baixinho: beba um pouco de água com mel, ajuda a dormir. Está bem. Van An se sentou e recebeu. Só Fong sorriu, entregou outra a Liu Y Mon e depois bebeu. O líquido doce e quente desceu pela garganta, aquecendo seu corpo. Só Fong, deixa as tigelas, amanhã eu lavo. Disse Liu Y suavemente. Certo. Respondeu ele, guardando as tigelas. Só Fong, venha. Van An bateu na cama, instando, lá fora está frio, sem o saco de dormir congela. As 3 garotas se aproximaram, abraçando sua cintura. Está bem, durmam. Murmurou ele. Boa noite. Respondeu Liu Y Tu, escondendo meio rosto sob a manta. Boa noite. Repetiu Liu Y Mon. Só Fong as viu fechar os olhos, então ordenou em silêncio: marcar. A tela familiar apareceu, mostrando o 9º dia brilhando, sinal de um novo dia. Dormir já. Murmurou, fechou a tela, segurou a mão da jovem e fechou os olhos. Pela manhã, o céu da ilha Uinuiad estava sombrio, a chuva seguia caindo, lavando árvores e ervas. Atim. Liu Y Tu esfregou a garganta, voz rouca, parece que peguei um resfriado. Nugo. Murmurou Liu Y Mon, virando-se. Liu Y Tu franziu o senho, achando lógico. Ela esfregou o nariz, sentada pensativa. Ah! As sobrancelhas de Só Fong se moveram, abriu os olhos devagar. Viu Liu Y Tu e perguntou gentil: você está doente? Parece pálida. Van An esfregou os olhos. HM? Quem está doente? Não, Atim. Liu Y Tu espirrou antes de terminar. Liu Y Mon despertou preocupada. Mana, você está doente? Um pouco. Liu Y Tu esfregou o nariz, respirando difícil. Liu Y Mon tocou sua testa, duvidosa. Você tem febre? Deixe-me ver. Só Fong saiu do saco, calçou os sapatos e tocou sua testa. Após um momento, soltou e disse: não é grave, apenas febre leve. Van An também levantou, vestiu o casaco de pele, preocupada. Vai piorar. Depois do café da manhã vou buscar ervas, você bebe e ficará bem. Respondeu ele, febre leve e fácil de tratar. Oh! As irmãs Liu suspiraram. Liu Y Mon preocupada com a irmã, Liu Y Tu temendo que a doença afete sua competição. Respire ar fresco. Disse Só Fong, abriu janela e porta. Está bem. Respondeu Liu Y Tu rouca, tentando descer. O que houve? Recolheu o pé. A jovem calçou sapatos de palha, pegou-os de pele de coelho feitos ontem, testou firmes. Certo. Agradeceu Liu Y Tu, amarrando as cordas. Ande para ver se incomoda. Disse Van An gentil.
Não, é confortável. Andou Liu Tu, murmurando, meus pés estão muito mais quentes. Muito bem. Assentiu Van, planejando fazer mais. Ferva a água para lavar o rosto, está frio. Disse Sofong. Sim. Respondeu Liu Mon, acendendo o fogo. Man está doente, o café deve ser leve. Murmurou Van, pegou uma panela, colocou farinha de cana da Índia, preparando o macarrão. Depois de comer vamos. Disse Liu Mon. Lá fora chove forte, a estrada está ruim, melhor ficar. Disse Sofong suavemente. Não, quero ir. Liu Mon fez beiço, sua irmã doente, não deixaria ele sozinho na chuva. Está bem, depois do café vamos. Sorriu ele resignado, mais uma teimosa. Sim. Sorriu Liu Mon, olhou a panela fervendo, a água já está pronta para lavar. Capítulo 291, Lágrimas que não caem. Nesta manhã a jovem cozinhou sopa de fatias de macarrão, desta vez apenas com algumas ervas silvestres e cogumelos orelha de pau, sabor leve, com um prato de carne de cabra ensopada acompanhado de molho de frutas silvestres. Liu Tu comia a sopa olhando de lado para a carne fumegante, a boca cheia de insipidez. Quando estiveres melhor, comerás. Disse a Sifon com um leve sorriso. Milímetro HM. Liu Tu assentiu, inclinada sobre a tigela, longe das preocupações. Após mais de 20 minutos os quatro terminaram o desjejum. Sifon, tua jaqueta. Van a entregou suavemente. Está bem. Sifon vestiu a jaqueta sobre a pele de animal, bloqueava a chuva e aquecia. Cuidado, volta cedo. Van lembrou ternamente, ajeitando-lhe as roupas. Milímetro, sei. Sifon sorriu, carregou o cesto de bambu, pegou o machado e o arco de chifre e saiu do abrigo. Irmã, trarei as ervas. Liu Mng acenou. Milímetro, cuida-te. Liu Tu advertiu com voz rouca. Trarei. Respondeu ela, pôs o capuz, carregou o cesto e correu atrás de Sifon. Empurraram moitas e saíram à floresta. Fora a chuva ainda caía, trovões às vezes, mais calmo que ontem à noite. Tic-tac, tic-tac. As gotas como feijões caíam na jaqueta, como dedos no corpo. Sifon, que ervas devemos buscar? Liu Mng olhava em volta. Perila, Bupleurum, Atriplex. Nomeou ele 5 ou 6, para resfriados e febres, algumas aliviam tosse. Liu Mng estava confusa, só conhecia perila. Perila é fácil, púrpura ou verde púrpura, folhas algo enroladas, ovais abertas, borda cerrada. Explicou Sifon. Perila expulsa frio, provoca suor, trata calafrios, febre, combina com gengibre. Bupleurum tem muitos tipos, formas distintas, talvez não reconheças. Sorriu ele. Mais de 100 tipos, mais de 30 nestas terras, muitas variações. Processado, trata febre, calafrios alternados, malária. A triplex é fácil, verde pálido, folhas altas estreitas, sem pecíolo, flores em cachos longos. Explicou o paciente. Caminhava mais adentro procurando. Suas sementes servem de remédio, baixam febre, tratam resfriados. Também fixa areia, é comestível, moe-se em farinha. Certo, lembrarei. Assentiu Liu Mng, repetindo descrições. Por aqui. Disse Sifon, virando noroeste. Espera-me. Correu ela, ombro a ombro. Caminharam mais de 1 hora, sem achar ervas, meio cesto cheio de outras plantas. Não vejo as ervas ditas. Disse ela pisando lama em sandálias de palha. Continue procurando, devem estar aqui. Disse sério. Está bem. Mordeu o lábio, tirou sandálias rasgadas, foi descalça. Sandálias rasgadas, lama difícil, melhor descalça. Cuidado,
não fira teus pés. Advertiu ele. Terei cuidado. Ela pisou lama. Continuaram. Ele afastava arbustos. Parou ao vê-la pálida. Estás bem? Estou bem, bem. Ela acenou, fingindo calma. Seguiu. Não corras, senta, farei sandálias. Ele bateu num tronco. Está bem. Suspirou, sentou-se, deixou chuva lavar pés. Pegou folhas de palmeira, empilhou, enrolou, fixou. Após mais de 10 minutos forrou a sola com folhas largas, terminou sandálias. Experimenta. Entregou. Está bem. Curiosa, calçou, cobriam pés, bloqueavam lama. Bom, continuemos, já passou tempo. Sorriu. Milímetro. Ela levantou-se e seguiu. Caminhava quando viu planta estranha, inclinou cabeça. Fong, que erva é esta? É Bupleurum. Capítulo 292. Realmente não é fácil. Ele olhou para as ervas e sorriu suavemente. Isto não é Bupleurum, é hortelã de peixe. Ah! Não é Bupleurum. Liu YMNG fez beicinho. Depois de tanto tempo ainda não tinham encontrado nenhuma erva. A hortelã de peixe também não é má. Disse a Sifon em voz baixa, usando o machado para cavar a terra e tirar as raízes. O que é hortelã de peixe? Perguntou Liu YMNG curiosa. Outro nome é Jipka, deves ter ouvido. Respondeu Sifong. A hortelã de peixe aparece frequentemente nas mesas, muitos gostam, mas muitos não suportam o sabor, pois traz naturalmente um leve cheiro a peixe, e por isso recebeu esse nome. Ah, então é Jipka, eu sei. Liu YMNG compreendeu de repente, já a tinha provado algumas vezes e não era má. Ele levantou as raízes, refletindo, pois a salada de hortelã de peixe é feita delas. Aqui há outra planta. Liu YMNG notou rapidamente outra perto de um arbusto, correu para cavar. Após mais de 10 minutos, cavaram várias plantas, suficientes para 4 pessoas comerem 2 refeições. Vamos, não podemos demorar, precisamos encontrar mais ervas. Sifon colocou a hortelã de peixe no cesto de bambu e falou. Certo. Liu YMNG levantou-se e continuou a andar. Após mais de meia hora, os olhos de Sifong brilharam e ele parou. Sifong, o que é aquilo? Perguntou Liu YMNG desconfiada. Esta é a erva que procurávamos, Bupleurum. Disse Sifong sorrindo, finalmente a tinham encontrado. Ótimo, agora só falta perila e cana de areia. Disse Liu YMNG animada, sabia que encontrar ervas na selva era difícil. Não esperava que levassem tanto tempo para achar a primeira. Sim, continuemos a procurar. Sifong sacudiu as raízes do Bupleurum para tirar a terra, depois colocou no cesto e continuou a procurar. Após mais uma hora, encontraram várias canas de areia numa zona arenosa, desenterraram-nas inteiras e levaram. Agora só falta perila. Disse Liu YMNG em voz baixa. A perila é difícil de encontrar. Suspirou Sifong, nem sequer tinha certeza se crescia nesta ilha. Mas comparada com outras ervas, a chance de encontrar perila aqui era maior. Perila, perila. Murmurou Liu YMNG, examinando os arbustos, depois de repente notou e exclamou. Ah! Sifong, aquilo é perila? Onde? O espírito de Sifong animou-se, caminhou rapidamente para onde ela apontava, logo viu algumas plantas roxas. Os lábios dele se curvaram e ele sorriu. Procuramos tanto sem encontrar, finalmente conseguimos, realmente não é fácil. Sifong atravessou os arbustos, examinou as plantas roxas e confirmou que era perila. Tirou o machado, inclinou-se e começou a cortar as folhas de perila, pois eram usadas para remédio. Sifong, só são precisas as folhas? Liu YMNG também tirou a faca, imitando os movimentos dele para ajudar. Sim, as folhas podem ser usadas como remédio e também como comida. Respondeu Sifong,
Havia bastante perila aqui, mas escondida atrás dos arbustos, sem os afastar não se via. Então vamos cortar mais. Liu YMNG balançou a faca, cortando as folhas roxas. Após mais de 10 minutos, quando o cesto estava cheio, S-Fong parou e disse, basta, vamos voltar. Tinham passado quase 4 horas a procurar ervas, desta vez não descansaram, após pouco mais de 1 hora regressaram ao acampamento. Van estava sentada à mesa de madeira, quando os viu apressou-os, voltaram, entrem depressa. Tiraram os casacos molhados para não molhar o abrigo. Deem-me a roupa. Liu YT largou os pedaços de bambu, levantou-se para receber os casacos e pendurou-os junto à lareira para secar. Beba um pouco de sopa de gengibre selvagem. Van deu-lhes tigelas fumegantes. Liu YMNG pegou na tigela com cuidado, bebeu um gole e suspirou. Que conforto! Sim, já encontramos tudo, em breve cozinharemos o remédio. Disse S-Fong enquanto bebia a sopa. Irmã, como te sentes? Perguntou. Liu YMNG com preocupação. Cof, cof, ainda não mudou nada. Tossiu Liu YT, com a voz rouca, enquanto continuava a trabalhar nas solas de bambu. Depois da refeição, começaram a fazer sapatos de pele de coelho. Liu YT fazia as solas e a jovem cosia as partes de cima, com divisão clara. Já tinham terminado 2 pares e estavam a fazer o último. Vou cozinhar o remédio. S-Fong levantou-se, tirou as ervas do cesto e colocou-as em jarros de cerâmica. Van anotou logo e perguntou surpresa. Ah? S-Fong, onde encontraste tanta hortelã de peixe? Na floresta a noroeste. Respondeu S-Fong. Então depois podemos preparar salada de hortelã de peixe. Van sorriu docemente, este prato era familiar desde a infância e fácil de preparar. Trata disso tu, chefe. Disse S-Fong com uma leve risada, levando a cana de areia, a perila e o bupleurum para lavar. A jovem corou e lançou-lhe um olhar, arrumou a hortelã de peixe de lado, planeando tratar dela à noite. Pouco depois, S-Fong voltou com as ervas limpas, tirou um grande jarro de cerâmica e colocou-as dentro, enrolando-as juntas em um feixe. Capítulo 293 – Decocção sombria. Ele encheu a panela de barro com água e a colocou no fogão da parede para ferver. Dentro do abrigo, os espectadores enviaram uma chuva de comentários. S-Fong também entende de medicina chinesa? Ele sabe um pouco. Estas ervas podem tratar resfriados e febre, mas quem sabe o que mais ele colocou? Parece que não há nada que S-Fong não saiba. Alguém viu claramente qual foi a última erva? S-Fong, quanto tempo deve ferver? Perguntou Liu YMNG curiosa. Até restar apenas uma tigela de água. Respondeu S-Fong em voz baixa, colocando uma tampa de barro sobre a panela. Você deve descansar um pouco, depois eu faço. Sussurrou S-Fong, pegando tiras de bambu para terminar uma sola de sapato. Não precisa, não estou cansada. Murmurou Liu YT com lábios pálidos. Então descanse um pouco. S-Fong franziu a testa, seu rosto estava pálido como farinha, como poderia dizer que não estava cansada? Bum! Trovejou lá fora, a chuva forte não parava. Felizmente o acampamento ficava em terreno alto, assim a água escorria para baixo sem inundar o pátio. Pergunto-me quando a chuva vai parar. Suspirou Liu YMNG, segurando o papel úmido recém-feito. Não vai parar tão cedo. Disse S-Fong resignado. Se ficarmos aqui muito tempo ficaremos mofados. Liu YMNG fez beicinho. Colocou a rede de bambu perto do fogo e adicionou mais lenha. Cuidadosamente levantou a tampa e olhou as ervas fervendo. Coloque um pouco de sal, meia colher é suficiente. Aconselhou S-Fong. Está bem. Liu YMNG balançou os quadris, pegou meia colher de sal e despejou. Meia hora depois, a água quase tinha evaporado, fervendo forte. S-Fong olhou e disse, basta, traga uma tigela.
Ele cuidadosamente despejou a decocção em uma tigela de barro. O vapor subia denso, o líquido verde escuro, turvo, com folhas de perila rasgadas boiando, parecia uma poção sombria. Beba quente para efeito mais rápido. Sorriu S. Fong levemente, nem ele queria beber. O gosto amargo das ervas encheu sua boca, ela franziu a testa, muito amargo. Beba tudo. Ordenou S. Fong, essa tigela podia curar seu resfriado e febre. Eu sei. Respondeu Liu Ytu com o senho franzido, soprando antes de beber em pequenos goles. Para continuar na competição, mesmo que fosse veneno ela beberia, ainda mais sendo ervas que S. Fong e a irmã encontraram na chuva. Clim clim. O frio fez a decocção esfriar rápido, em 5 minutos ela terminou. Sinto vontade de vomitar. Liu Ytu cobriu a boca, o estômago protestava. Reação normal, mastigue um pouco de cera de abelha. Entregou S. Fong. Liu Ytu rapidamente mastigou, logo as náuseas diminuíram. Quase morri de susto, pensei que sua irmã estava grávida. Brincou Liu Ymng, batendo no peito. Os lábios de Liu Ytu tremeram, sem força para responder. Durma um pouco, vai melhorar mais rápido. Incentivou S. Fong, descansar após a medicina ajudaria. Sim, estou com sono. Bocejou Liu Ytu, deitando na cama. Durma, eu a chamarei para o jantar. Disse suavemente Van, cobrindo-a, vou preparar um pouco de sopa. Sussurrou Van, colocando sapatos de pele de coelho para secar. Ela adicionou casca de durião limpa e metade das sementes, cortou a polpa branca em pedaços e jogou. Depois colocou um cogumelo e meia cabeça de cabra selvagem, encheu de água e pôs para ferver. Cobriu a panela e suspirou, seria bom ter galinha selvagem. Em sua terra natal, a sopa costumava ser feita com frango, casca e sementes de durião, agora usavam cabeça de cabra. S. Fong ficou na entrada, olhando a chuva interminável, suspirou, com tanta chuva, muitas tarefas não podem ser feitas. Hoje era o 37º dia deles na selva, mais de um mês da meta anual. S. Fong, acabou a polpa. Liu Ymng segurou a rede de bambu, pegando da panela mas não dava nem para uma folha, aquele papel se rasgaria facilmente. Espere a chuva parar para preparar nova polpa. Disse S. Fong, decidido a mudar o material, a casca era muito lenta. Sim, o papel que temos já basta por enquanto. Sorriu Liu Ymng, com o de ontem e hoje já tinha uma boa pilha, sem preocupação. Capítulo 294, quase congelados até a morte. Ele amassou a pele, a gordura já tinha derretido. So Fong retirou as peles, torceu-as, levou-as ao banheiro, abriu a tina de madeira e esfregou, tirando gordura e impurezas. Levou 2 peles limpas ao abrigo, agachou-se sob o beiral e bateu nelas com um pau, expulsando gordura e sujeira, amaciando-as. Deixe-me ajudar. Liu Ymong arregaçou as mangas e ajudou. Frio? Perguntou So Fong suavemente. Hoje estava mais frio que ontem, o vento entrava no peito, obrigando a erguer a gola. Não está frio. Liu Ymong sorriu, sacudiu o cabelo e bateu a pele. Se estiver frio, ainda há roupas de pano, pode usar 2 camadas a mais. Disse So Fong, a jovem tinha costurado algumas peças. Após mais de 20 minutos batendo, So Fong as enxagou, não havia cheiro. Fez 2 suportes triangulares, pendurou as peles perto da lareira. Van se agachou perto do fogo, pôs lenha, às vezes levantava a tampa da panela, o abrigo estava cheio de cheiro de durião. Agora não cheira tão mal. Murmurou Liu Ymong, aquecendo-se. Acostumando fica melhor. Van sorriu, olhando Liu Ytu dormindo. De repente é entediante, chovendo sem nada a fazer. Liu Ymong reclamou. Podemos comer petiscos. Van riu, pegou uma bandeja de barro da prateleira. Logo voltou, entregou a Liu Ymong. Estava cheia de algas, cocô seco, manga seca,
carne de veado desfiada e mais. Tanto. Liu Y Mon piscou tímida. Coma, ainda tem muito. Van comeu cocô, mastigando. Sem conservantes o tempo de guarda era curto. MHM. Liu Y Mon comeu algas. Sofong sorriu, verificou jarros de barro na janela. Dentro havia esporos, mas o frio era ruim. Cobriu com capim seco, conferiu dentro. Criar fungos não é fácil. Suspirou, não viu nada crescendo, talvez pelo clima. Sentiu-se impotente, sem chuva já teria terminado o quarto, mas a tempestade arruinou tudo. Na sala de observação a tela mostrava o grupo. Liu Y Tu está doente. Nugu Tin Nuyet disse preocupada. Não sei se as ervas de Sofong funcionam, se piorar terá de sair. Amin suspirou. 5 equipes já eliminadas, restavam 35. Tividi impressionou os lábios, observou em silêncio. Reconheceu as ervas, também as usou para resfriado e febre. Apenas um mês e restam 35. Nugu Tin Nuyet bocejou, tinha virado a noite assistindo, agora cansada. Logo mais sairão mais. Vuon Long disse friamente, no inverno da ilha sem preparo significava morte. O mestre Vuon tem razão, vencer não é fácil, o prêmio não é simples. Amin concordou. E Ly Oan e Trung Shan Oa? Perguntou Nugu Tin Nuyet. Provavelmente miseráveis, vejamos. Amin sorriu, a tela mudou. No abrigo de bambu, Trung Shan Oa e Ly Oan se encolhiam tremendo, diante de uma pequena fogueira de pouca lenha e palha. Não tinham estoque, só juntaram o que acharam. Quando vai parar esta chuva? Ly Oan reclamou, lábios pálidos, parecia doente. Ping. O teto gotejava. Muito frio. Trung Shan Oa tremia, aquecendo as mãos. Bum. Trovejou. Estou com frio também. Ly Oan tremia, vento entrando, corpo gelado. Vamos sair. Sugeriu Trung Shan Oa, cansado. Não, temos de resistir. Ly Oan negou. Não queria desistir, era sua chance de vencer, senão voltaria à cidade como segurança. Resistir o quê? Estamos congelando. Trung Shan Oa murmurou cansado. Só queria calor e um banquete de carne. Dias só comiam ervas, os ratos de bambu sumiram, nem cavando acharam. Haverá um jeito. Insistiu Ly Oan, nenhum jeito. Trung Shan Oa resmungou, encostou na cabana quase caindo, decidiu dormir, esperava que a chuva acabasse. Ly Oan contraiu os lábios, conteve a irritação, olhou a câmera e fechou os olhos. Capítulo 295, achatado e amassado. Nugu. Liu Y Tu abriu lentamente os olhos, esfregando as têmporas. Irmã, você acordou. Liu YMNG colocou lenha no fogo, olhando sua irmã deitada na cama, notando que ela havia aberto os olhos. Quanto tempo dormi? Perguntou Liu Y Tu. Ficou surpresa ao notar sua garganta muito melhor, sua voz já não estava rouca. Como você se sente? Perguntou suavemente a Sifong. Bem melhor. O rosto de Liu Y Tu estava corado, seus lábios úmidos. Aqui, beba um pouco de água. Van trouxe uma tigela de cerâmica fumegante. Obrigada, murmurou Liu Y Tu, bebendo, sua garganta seca aliviada. Sifong colocou a mão em sua testa, sentiu o calor e disse suavemente, a febre quase se foi, amanhã você ficará bem. Milímetro. O rosto de Liu Y Tu corou, evitando o olhar de Sifong, baixando a cabeça para beber. Irmã, deixe-me ajudá-la a levantar. Liu YMNG estendeu a mão. Liu Y Tu franziu os lábios e disse em voz baixa, só tenho febre, não paralisia. He. Liu YMNG mostrou a língua e riu, só me preocupo com você. Certo, vamos jantar. Liu Y Tu sorriu, dando um leve tapa no quadril da irmã. Sério,
Você achata e amassa. Liu YMNG fez beicinho, esfregando o quadril. O jantar desta noite tinha sopa de cabra com durião, verduras silvestres salteadas, ensopado de coelho com ervas e salada de hortelã de peixe. Tão rico hoje, 4 pratos. Liu YMNG engoliu saliva. Sente-se rápido. Van An chamou, servindo a sopa. Tu ainda está resfriada, apenas prove um pouco de sopa. Carne de coelho está bem, alertou S. Fong. Ela provou com uma colher, seus cílios tremeram, sua garganta seca aliviada, embora não pudesse beber muito. Muito saboroso. Os olhos de Liu YMNG brilharam, bebendo grandes goles. Liu Tu apertou os lábios, comendo verduras, olhando para a panela de sopa de durião. Irmã Tu, ainda há muitas sementes de durião, quando você melhorar podemos fazer de novo. Van An sorriu docemente. Certo. Liu Tu corou, tímida. Prove um pouco de hortelã de peixe. Van An serviu para ela. Obrigada, respondeu rápido Liu Tu. Era a primeira vez que era cuidada doente, seu coração se sentiu quente. Tão delicioso, não pior que saladas de rua. Liu YMNG sorriu, ainda com uma folha na boca, levantando o polegar. Liu Tu também provou, seus olhos brilharam e perguntou curiosa, milímetro, o sabor é bom, o que foi adicionado? Apenas o método usual, um pouco de suco de limão silvestre. Van An pensou e continuou, assim, também folhas de perila. Será que é por causa da perila? Supus Liu YMNG talvez. Van An sorriu como uma flor. As 4 demoraram mais de 40 minutos para terminar o jantar. Liu YMNG levou os pratos para lavar, fazendo a tarefa habitual da irmã. S. Fong, veja, já está seco. Kabuquis. Van An tirou a pele de cabra pendurada. S. Fong a tocou, dizendo suavemente, pronto. Então vou costurar calças primeiro para a irmã Tu, disse Van An, pois o corpo frágil de Liu Tu precisava de calor. O corpo da garota também havia sido frágil, mas graças à comida nutritiva de S. Fong, tinha melhorado, até mais que o de Liu Tu. Vamos fazer juntos, há uma pele pequena, suficiente para as calças de MNG. S. Fong sorriu, olhando para a irmã mais baixa. Assim será. Ela mediu Liu Tu com corda, sem permitir recusa. Isso. Liu Tu ficou boquiaberta, outro favor a dever. Logo depois, a garota anotou as medidas e marcou a pele com carvão, a peça grande o suficiente para uma calça. Van An, como costurar calças? Liu YMNG, já com as mãos limpas, perguntou. Muito simples, medir, dobrar e costurar. Explicou Van An, apontando detalhes. As calças eram fáceis de fazer, dobrar e costurar os lados, cortar o centro, fazer 2 pernas, cintura com corda. Entendi, vou costurar as calças da irmã. Liu YMNG sentou-se com uma faca. Pronta. O olho de Liu Tu tremeu, querendo protestar mas duvidando de sua irmã desajeitada. Não, deixe ela fazer. Liu Tu tossiu suavemente. Van An conteve o riso, dando-lhe um olhar tranquilizador, ela observaria pois a pele era valiosa. Liu YMNG resmungou, cortando o excesso. Os restos podiam ser usados em cobertores para mais calor ou para bolsas. Tu, vá tomar um banho quente primeiro, vai se sentir melhor, disse suavemente S. Fong. Certo, respondeu Liu Tu, levantando-se para preparar o banho. Capítulo 296, muito perverso. O inverno chegou, só vai ficar mais frio. Só Fong sussurrou, trabalhando em um chifre de cabra. Desta vez conseguiu 4 chifres, todos curtos, pouco mais de 10 centímetros. Planejava esculpir 2 em agulhas e os outros 2 em lâminas curtas. Criac. A porta do banheiro se abriu, Liu Tu saiu após o banho. Ela soltou o cabelo, sacudindo as pontas molhadas, suspirando suavemente, que confortável. Vocês também deveriam se lavar.
Liu Y tu falou timidamente, as bochechas coradas pelo vapor. Certo. Sofong assentiu, largou o chifre, levantou-se para pegar roupas e toalha para se lavar. Após uns 15 minutos, saiu limpo, continuou lixando o chifre. Não precisa, você deve descansar bem e se recuperar primeiro. Sofong sorriu e recusou, ela precisava descansar, caso contrário a doença pioraria. Não tenho nada para fazer, está um pouco entediante. Liu Y tu disse rouca, as mãos inquietas. Irmã tu, então ajude a trançar algumas cordas. Van An sorriu docemente, as cordas do abrigo estavam acabando, Sofong precisava para um novo quarto. Certo. Liu Y tu respondeu suavemente, pegou casca de árvore perto da lareira e começou a trançar. Não estou cansada agora, já dormi até o meio-dia. Liu Y tu balançou a cabeça. Então beba um pouco de chá de pinho, vai te aquecer. Sofong largou o chifre, ia preparar chá. Sofong, deixa comigo. Liu Y levantou-se rápido, largou as agulhas de madeira, levou a panela de ferro para ferver água. Sofong sorriu, sentou-se de novo. Após 15 minutos, todos tinham uma xícara fumegante de chá de pinho, um gole aqueceu o corpo. Espere a chuva parar antes de sair. Sofong sussurrou. Ele e Liu Y ainda não tinham calças, precisavam de 2 peres, caso contrário o inverno seria duro. Com esse clima, não vai parar logo. Liu Y sorriu amargamente, a chuva lá fora nunca cessava, até mais forte ficava. Esperemos 2 dias, senão, sairemos na chuva. Sofong sussurrou, esperando que parasse. Não, muito perigoso, se ficarem doentes, e daí? Van An falou séria, apontando para os sacos de dormir, doentes, todos ficarão deitados. Esperem a chuva acabar, é mais seguro. A chuva era gelada, um dia nela facilmente causava resfriado. Se durar uma semana inteira, e agora? Liu Y murmurou. Sofong apertou os lábios, uma semana preso o deixaria louco. Esta ilha Xuanhuiet não deve ser tão perversa. Liu Y duvidava, se chovesse uma semana inteira, quantos competidores resistiriam? Com esse clima, poucos persistiriam. Não acreditava que o diretor Ku Fun fosse tão retorcido para escolher esse lugar como palco. Na verdade, a equipe era muito perversa. Basta, vão se lavar e dormir. Sofong incentivou suavemente. Entendido. Van An respondeu suave, terminou de costurar sua última roupa íntima com fio de cânhamo, amarrou firme. Estava costurando suas próprias calças, só faltava o meio, o resto já estava pronto. Liu Y também largou a pele, pegou a mão da garota. Van An, vamos nos lavar juntas. Certo. Van An sorriu radiante, pegou toalha e roupas e entrou no banheiro. Logo, risadas e sons brincalhões vieram de dentro. Ah, não me faça cócegas. Van An riu. Parem de brincar, cuidado para não resfriar. Sofong repreendeu, a água quente era limitada, banho lento esfriaria. Certo. As duas responderam juntas. Van An, você é como eu, do mesmo tamanho. A voz de Liu Y soou, como comparando. Ainda vou crescer. A voz inocente de Van An respondeu. Liu Y tucorou, olhou de soslaio para Sofong sem jeito, querendo tapar a boca da irmã. MK Books. Cough, cough. Sofong tossiu, inclinou-se e continuou lixando o chifre, fingindo não ouvir. Sabe, quando eu tinha 16 anos também era assim, até agora não mudei. Liu Y sussurrou. Mas com a audição de Sofong, ele ouviu claramente. Não pode ser. Van An torceu a boca, olhou para o peito plano, sentindo a vida futura sem graça. Liu Y. Mon cutucou-a suavemente, sussurrou. Quer tentar fisioterapia? Van hesitou, perguntou. Vai funcionar? Deve funcionar, acabei de começar. Liu Y não tinha certeza, mas era o único jeito.
Cof, cof, Van, vocês já vão sair? Sofon perguntou de repente, com medo de se desviarem mais. Sim, já estou saindo. Van ancorou, apressada se secou e se vestiu. Creak. A porta se abriu, as duas saíram. Liu Y semicerrando os olhos, olhou para a irmã. Liu Y mostrou a língua, pendurou a toalha sorrindo. Venham mais perto do fogo. Cuidado para não resfriar. Sofon tocou a bochecha da garota, ajudou a alisar o cabelo molhado. Ela não pôde deixar de pensar, será que nunca vai crescer mais? Capítulo 297, Roubo de carne. Que frio! Zhao Lei esfregou os braços e correu para perto do fogo. Ele olhava a carne assando, a baba quase caindo, quase avançando para morder. Irmão! Zhao Li cobriu o rosto, envergonhado pela atitude do irmão. Não empurre, a carne vai cair. Shen Zishi olhou, virando o espeto com cuidado para não queimar. Era um coelho, conquistado com esforço por urso negro hoje, depois de dias sem carne. Mesmo quando caçavam carne, comiam com economia, uma vez a cada 3 dias, o resto eram ervas. Já está pronto? Não asse tanto, mais gordura é mais saboroso. Zhao Lei apressou. Não, precisa estar bem cozido, senão adoecemos. Shen Zishi recusou firme. Ele sempre foi cauteloso, nunca comia cru mesmo com fome, adoecer era ser eliminado, inaceitável. Ugh! Zhao Lei quis discutir, mas o irmão o conteve. Não era hora de brigar, menos ainda no jantar. Além disso, a comida era dividida por Shen Zishi e Urso Negro, e a presa era deste último. Tá bom. Zhao Lei suspirou, olhando a carne na mão de Shen Zishi. Pensou e perguntou, vamos mudar de novo? Em um mês mudaram 4 vezes, nunca mais de uma semana, desta vez 5 dias e só 3 coelhos caçados. 3 coelhos para 4 homens só enganavam o estômago. Hoje vi uma floresta de bambu a leste do cume, devemos ir lá. Zhao Li falou sério. A mão de Urso Negro tremeu, mudar outra vez depois de 4 já? Isso era sobrevivência ou mudança de casa? Hesitou e disse, daqui até a floresta de bambu leste, pelo menos 7 ou 8 dias. 7 ou 8 dias. Shen Zishi vacilou, tempo longo, se não acharem comida, problema. Então vamos? Zhao Li perguntou. Sim, com bambu dá para muito, vale a pena. Shen Zishi apertou os dentes. Mas temos que esperar a chuva parar. Zhao Lei ouviu a chuva no abrigo, irritado. Fome traz mau humor, sim, esperar o tempo abrir, então partimos. Shen Zishi assentiu, a carne quase pronta. Minutos depois, dividiu em 4, 2 para o Zhao, o maior para o Urso Negro, médio para ele. Oh! Zhao Lei mordeu um pedaço, tão quente que assobiou, depois gritou, muito quente, muito bom. 4 comeram ao redor do fogo, pouca carne, para o Zhao só 2 ou 3 bocados. Após comer, ainda olhavam as porções de Shen Zishi e Urso Negro, lambendo os paus. Shen Zishi contraiu os lábios, já tinha acontecido antes, ainda desconfortável. Urso Negro os ignorou, mastigando alto. Isso é a comida de amanhã, não podemos acabar. Shen Zishi falou frio. A presa tinha que ser guardada, senão os Zhao devorariam tudo. Mas esta noite ainda estamos com fome, esperar até amanhã é duro. Zhao Lei murmurou, segurando o estômago. Então comam ervas. Shen Zishi indicou o pote com o queixo, encher-se de carne era impossível. Irmão. Zhao Li sussurrou. Tá bom. Zhao Lei respondeu rouco, abaixando-se às ervas. Meia hora depois, terminaram, aquecendo-se no fogo. Esta noite revezar a guarda, como antes. Shen Zishi disse, ajeitando palha, encolhido junto ao fogo. Sim. Zhao Lei concordou, vigiando, era a sua vez primeiro. Ah! Zhao Li bocejou, encolhido. Urso Negro recostou no abrigo, olhos fechados, meio dormindo.
Meia hora depois, Zhao Lei acenou diante do irmão, sussurrando, irmão, irmãozinho. Nugo. Zhao Li franziu a testa, virou-se, continuou dormindo. Zhao Lei olhou o coelho defumado, chamou baixo, Shen Zishi. Só a chuva e o estalar da lenha responderam. Zhao Lei levantou-se devagar, olhou o urso negro dormindo, e rastejou até o coelho. Cortou um pedaço escondido com a faca, voltou furtivo, espetou e assou em segredo. Negam-me, mas vou comer. Pensou. Logo a carne chamuscou, ele tirou, virou de costas e comeu às escondidas. Muito quente. Zhao Lei sussurrou, tremendo mas mastigando. Na sala ao vivo, os espectadores viram e os comentários explodiram. Zhao Lei roubou carne. Talvez a Irmandade seja fachada. Não é a primeira vez, lembro de antes. Capítulo 298. Existe tal operação. Van bocejou, segurando as calças de pele meio prontas, uma perna já remendada. Então vá dormir, não fique acordada. Só Fong murmurou. Vocês também durmam, já é tarde. Só Fong olhou para as irmãs Liu, uma doente, a outra mal mantinha os olhos abertos. Liu Ymen bocejou, esfregou as mãos e murmurou, vou dormir agora. Ela se levantou, esfregou os olhos e foi para a cama grande. Liu Ymen, você ainda não escovou os dentes. Liu Tu disse séria. Liu Ymen fez bico, mimada, muito sonolenta, amanhã escovo. Não. Liu Tu olhou severa, na selva a higiene bucal era vital. Está bem. Liu Ymen suspirou, pegou o kit de higiene e entrou devagar no banheiro. A garota riu, pegou o próprio kit e entrou junto. Depois de um tempo, as 4 já tinham terminado. Van segurou a mão de Liu Tu e disse suave, Irmã Tu, esta noite durmo no saco, será mais quente. Ela olhou para Só Fong, viu ele acenar e relaxou. Não precisa. Liu Tu recusou rápido, já estavam abrigadas, não podiam usar sacos de outros. Doença deve ser tratada cedo, se piorar era problema de sobrevivência. Estou muito melhor, nada grave. Liu Tu tocou a testa. Assim decidido. Van sorriu e soltou. Deitou-se na cama de feno, puxou a manta de pano, esticou braços e pernas ocupando tudo. Durmam logo. Só Fong sorriu, arrumou a cama. Obrigada. Liu Tu agradeceu sincera, dívida crescia. Só Fong sorriu, colocou lenha na lareira da parede, também se preparou para dormir, fazia frio, melhor sob manta. Liu Tu entrou no saco. Irmã, tão quente. Liu Ymen sussurrou, arrependida de não escolher saco. Van, quer dormir aqui também, ainda tem espaço. Liu Tu perguntou suave. Não precisa, aqui também é quente. Van acenou leve, puxou a manta de pano. Queria dormir com Só Fong, segura e quente. Ai! Liu Tu suspirou, manta de pano não era como saco. Irmã, isso parece errado. Liu Ymen sussurrou, ainda acabaram em saco alheio. No futuro temos que retribuir. Liu Tu suspirou, impossível recusar. Só Fong pôs lenha, fechou portas, foi à cama, tirou sapatos e entrou na manta. A garota se apertou nele buscando calor, dormir assim confortável? Só Fong perguntou, ainda com casaco de pele. Sim. Van respondeu baixo, esfregando a cabeça. Só Fong sorriu, abraçou sua cintura, pensou que manta era pior que saco. Se o céu abrir será bom. Pensou, esperando a chuva parar. Olhou seus cílios tremer, puxou a manta mais alto, não deixá-la gripar. Nogo. Van ancorada, se enroscou em seu peito, aquecendo-se. Só Fong apoiou o queixo na cabeça dela, perguntou, ainda com frio? Não. Van respondeu suave. Então durma.
Sofong fechou os olhos. Sim. Van fechou os olhos, adormeceu devagar. A noite passou com chuva. De manhã cedo, fora apenas vento frio rugia, sem chuva. Nogo. Liu Tu abriu olhos, acordou cedo. Tão quente, não quero sair. Abraçou o saco, após noite quente. Calçou sapatos de pele de coelho, esfregou braços, tremeu e murmurou, por que mais frio hoje? Cof, cof. Liu Tu tossiu leve, garganta melhor, cabeça leve, doença passada. Parece que resfriado e febre se foram. Tocou a testa, normal, garganta não seca, espírito bom. Olhou 3 ainda dormindo, foi à lareira, pôs feno, acendeu fogo, colocou lenha, aumentou temperatura. Pegou panela de ferro, despejou água da nascente, pôs no fogo. Crack. Lenha estourou, pegou sapatos de coelho da prateleira, colocou ao lado da cama. Depois foi à porta, desamarrou corda, abriu devagar. Ao abrir, vento gelado entrou, ela tremeu, ficou atônita. Seus olhos se arregalaram, surpresa, como pode ser? Capítulo 299, Mudança climática repentina. Por que está nevando? Liu Tu ficou chocada, na ilha Inuit depois de chuva forte podia até nevar. Nugo. Liu murmurou, apalpou a cama e levantou-se devagar, vendo a irmã perguntou. Irmã, o que aconteceu? Ela esfregou as mãos, hoje estava tão frio. O vento frio entrou pela porta, trazendo pequenos flocos que derreteram com o calor do forno de parede antes de entrar. Hoje o frio é estranho. Sofong franziu a testa, soltou a cintura da jovem e levantou-se espreguiçando. O que houve? Ele perguntou duvidoso, acariciando o cabelo bagunçado da garota, depois calçou sapatos de pele de coelho. Veja por si, sobreviver na ilha Inuit está cada vez mais difícil. Liu Tu disse amargurada. Sofong empurrou a porta de madeira. Oh, oh, oh! O vento gelado rugiu, fazendo-o tremer. Como pode nevar? Ele ficou surpreso, pegou um floco, era neve real. O clima da ilha podia ter neve, que clima divino era esse? Neve. Van ficou chocada, sentou-se para olhar fora. Sim, neve. Sofong sorriu amargamente, não era de admirar que hoje estivesse mais frio que ontem. Van desceu rápido, enfiou os pés nos sapatos de pele e correu para a porta. Ela espiou, o rosto cheio de surpresa. Por que está nevando? Era a primeira vez que via neve, por dentro estava maravilhada, mas isso não era bom. Kabuki. Neve, onde? Deixa eu ver. Liu animada se apertou, espiou, viu flocos delicados caindo. Grande problema. Sofong suspirou, alegrar-se com a neve só mostrava que não conheciam a dificuldade por vir. O diretor pervertido realmente superou a imaginação, até esta ilha nevava. Será que vamos congelar até morrer? Liu tremeu, neve significava inverno gélido, temperatura abaixo de 0. Sem calor, só podemos ficar junto ao forno de parede. Sofong disse amargurado. Clima nevado não era brincadeira, sem calor alguém podia congelar facilmente. Então o que faremos? Van preocupada, ficariam junto ao forno por meses. Não se preocupe, com neve leve nossas peles são suficientes, basta vestir mais camadas. Sofong tranquilizou. Mesmo sem sair não passariam fome, carne guardada bastava para 4 passarem o inverno. Mas a parte de baixo ainda falta. Liu corou, faltavam 2 peles, com neve como caçar. Preparem-se, depois do café antes que neve mais, vamos caçar. Sofong decidiu. Caçar na neve? Van hesitou. Se não, não teremos calças quentes. Sofong suspirou. Então vou cozinhar. Liu correu ao forno. Como está seu corpo? Sofong perguntou. Já totalmente bem. Liu Tu respondeu. Bom.
Ele respirou aliviado. A medicina de ontem funcionou. Os 4 ficaram ocupados. A jovem guardou cestos, preparou para Sofong e Liu Ypsilon. Liu Ypsilon Tu ajudou a irmã a cortar carne, lavar legumes, acender fogo. Depois de mais de 20 minutos, 2 panelas de ensopado quente estavam prontas, pratos e hashis preparados. Bom. Sofong assentiu, comendo. Coma mais carne para a força. Van deu mais, enchendo sua tigela alto. Basta, você também coma. Ele a deteve, a carne quase caiu. Depois de comer, ele pegou o arco de chifre de cabra e o cesto pronto para ir eu sei. Ele acenou, abriu a porta de madeira. Flocos voavam, a terra coberta branca, seus sapatos rangiam na neve. Irmã, vou. Liu Ypsilon acenou, com capuz, levando arco e flechas seguindo-o. As 2 garotas ficaram na cerca de espinhos, olhando-os sumir na floresta. Van entre. Liu Tu chamou, neve caindo em sua cabeça. Sim. Van fechou a cerca, voltou ao abrigo e fechou a porta de madeira. Criat. Sapatos de pele na neve rangiam. Sofong e Liu Ypsilon seguiram o caminho antigo até a floresta de eucaliptos. Sofong, com neve, as cabras ainda estarão aqui. Liu Ypsilon preocupada. Não tenho certeza, devemos ver. Ele suspirou, esta neve arruinou seu plano. Nunca pensou que o clima da ilha teria neve, e olhando o céu não pararia logo. Diretor pervertido. Liu Ypsilon murmurou. Irritada, olhando para o drone acima. Capítulo 300. O ressentimento de Liu Ypsilon. Primeiro foi tempestade, depois chuva forte, agora neve, será granizo a seguir? Liu Ypsilon apertou os lábios e adivinhou ousadamente. Não necessariamente. Sofong sorriu, pensando nos truques do diretor, com este clima poderia acontecer. Acima, o drone gravou tudo e transmitiu ao vivo. Os comentários explodiram. O que diabos? Por que de repente neva? Alguém pode sobreviver em tal ambiente? Isso é insano. Liu Ypsilon está cheia de ressentimento. Sofong e Liu Ypsilon avançaram pela nevasca, a neve no chão aumentava, cada passo deixava uma marca profunda. Após mais de 3 horas chegaram a um penhasco. Na floresta havia pouca neve por causa das árvores altas, mas logo o chão estaria coberto. Sofong, e agora? Liu Ypsilon perguntou amargamente, sem ver cabras. Podem estar no penhasco evitando a neve. Sofong observou os rastros. Mas como subir? Liu Ypsilon olhou a parede íngreme, com medo, não era como Sofong. Vamos dar a volta, procurar caminho. Sofong disse firme, guiando-a por outro lado. Ontem choveu, hoje nevou, o penhasco devia estar escorregadio, subir direto não era seguro, melhor rodear. Está bem. Liu Ypsilon assentiu, seguindo-o. Após mais de 10 minutos encontraram uma encosta rochosa subindo. Aqui dá para subir, vou primeiro, tenha cuidado. Sofong advertiu. Certo. Liu Ypsilon respondeu séria. Elo seguiu de perto, olhos atentos. O passo ficou lento, após mais de 1 hora abriram caminho, chegaram a um monte, ergueram os olhos a uma montanha enorme. É aqui. Sofong reconheceu. Da última vez, subindo do outro lado, tinha visto de longe, mas não explorou. E agora para onde? Liu Ypsilon perguntou, dependendo dele. Por ali. Sofong apontou para onde viu cabras. Guardou o machado, pegou o arco de chifre de cabra, colocou a flecha, pronto. Liu Ypsilon também pegou o arco, imitando, aqui parece vazio. Liu Ypsilon disse, só neve branca. Vamos por ali, continuar procurando. Sofong suspirou, as cabras se moveram. Viu rastros no bosque, talvez para o outro lado da montanha. Já estavam fora meio-dia,
Era meio-dia, menos de 5 horas antes de escurecer. Liu Ypsilon levantou o rosto, flocos de neve no nariz, frios, derreteram na mão. Passo, passo, passo. Caminharam meia hora seguindo rastros, depois pararam. Sofong, como está? Liu Ypsilon perguntou. Não podemos continuar, as cabras podem ter cruzado a montanha, o tempo acabou, vamos voltar. Sofong suspirou. Mas não caçamos nada. Liu Ypsilon disse insatisfeita. Então vamos rápido. Liu Ypsilon estremeceu, o corpo gelado, pensou que se passassem a noite fora congelariam. Milímetro. Sofong assentiu suave. Ai, desta vez de mãos vazias. Liu Ypsilon suspirou. Ali tem muitos cogumelos Shalbak, colhemos alguns, não é totalmente vazio. Sofong lembrou, era perto. Bom, já acabaram os cogumelos. Liu Ypsilon concordou. Minutos depois chegaram a um monte. Sofong, onde estão os cogumelos? Não vejo nada. Perguntou, olhando a brancura. Aqui. Sofong agachou, afastou neve, mostrou cogumelos brancos. Ela não se importou se cresciam em esterco, colheu rápido. Esperaram 10 minutos, depois voltaram. Espero que cheguemos. Sofong suspirou, a caçada foi ruim, nada conseguido. Pensou, terão que caçar cervos em outra colina? De fato, a vida raramente corre bem, a maioria das coisas não sai como queremos.